Quando a gente estava na perspectiva da criação da Yara, esse pseudônimo aí, ele foi um consenso entre a gente, porque parece que facilita, né, Cassandra, quando a gente conversa com os agricultores, com os camponeses, quando a gente fala que parece, né, um nome próprio, mas não tem nada de próprio, viu, galera? Então, o que danado é essa Yara, né, como a Sara nos questiona. Basicamente, Sara e demais ouvintes, né, que têm nos acompanhado, a Yara, ela surge de uma necessidade global mesmo, né, da gente tomar para si, enquanto classe trabalhadora, enquanto a classe camponesa, né, enquanto movimentos sociais, essa danada da tecnologia da inteligência artificial. Então, a nossa Yara, né, que é a nossa inteligência artificial da reforma agrária e agroecologia, ela vem com esse grande objetivo, Sara, que é esse objetivo mesmo de fortalecer e massificar a agroecologia através, né, desse domínio tecnológico que é a inteligência artificial, que tem tantas contradições, né, ao longo do processo, e nós, enquanto MST, em parceria, né, com a Marcha Mundial das Mulheres, e o impulso da nossa associação internacional para a cooperação popular, né, que é a nossa Baobá, ela ganha essa forma, né, essa proeminência de gestão de uma inteligência artificial voltada para o nosso povo, voltada para os camponeses, voltada para as camponesas, voltada para os nossos técnicos, né, que estão em processo de assistência e assessoria técnica no campo, e também para os curiosos e curiosos, né, caso nós tenhamos, né, agricultores, né, que são experimentais, agricultores urbanos. Então, a Yara, ela consegue agregar conhecimentos, né, Cassundé, que são a partir de uma lógica e ótica voltada para os movimentos sociais, Sara, né? Então, a nossa base de dados, por exemplo, ela é totalmente selecionada por nós, movimentos sociais, né, Cassundé? Então, a base de dados da Yara, ela tem essa característica que é distinta de outras inteligências artificiais, que é a partir de uma perspectiva agroecológica mesmo, de condução do processo. Então, basicamente essa nossa famosa Yara, né, que foi lançada aí no começo do ano no nosso encontro nacional da MST em Salvador, e já tem dado muitos resultados, viu, Sara? Inclusive, nosso povo está usando essa danada, está perguntando lá para ela a melhor forma de fazer manejo, né, Cassidé, enfim. Mas aí a gente vai conversando também ao longo do programa. Muito bem. Bom dia, Sara. Bom dia a todos que nos escutam aqui nos bancos da democracia. Né, assim, eu gostei da ideia do danada, viu, Matheus? A danada da Yara, né? Assim, primeiro, contextualizar que, assim, para nós também são desafios adentrar, mas adentrar disputando com qualidade. A gente tem que demarcar essa ideia de que, tipo assim, de que área estamos falando? Né? De que reforma agrária, de que agroecologia. Então, primeiro, construir essa análise crítica da Yara à luz do que a gente precisa intencionalizar, precisa construir na defesa dos nossos territórios, né? Então, se a gente sabe que os grandes modelos de linguagem e suas aplicações são hegemônicas, são imperiais, sabe? São geopolíticas para outras intencionalidades, então, para nós, precisava construir também. E qual a nossa? E qual a nossa Yara? Né? E qual a nossa IA? E qual, né? Então, a gente constrói a Yara com todas essas perspectivas, né? É bom dizer que a gente estava, quando foi pensar essa construção mais coletiva, a gente tentou, né, Matheus, reunir diversos militantes dos movimentos sociais, machos e mulheres e todos, mas assim, de várias regiões do país. Porque pensar a agroecologia, nós precisávamos construir sábios demais que nos ouve esse olhar dos biomas, esse olhar do clima, esse olhar do acesso à terra, esse olhar das condições, né, e governanças e outras disputas que tem territórios no estado, no Brasil como um todo. Então, para nós pensar também, nós já tivemos toda uma construção, né, que não foi artificial, foi bem presencial, sobre a nossa intencionalidade com a IA. Né? Então, assim, como é que ela tem funcionado assim, né? A gente fez um lançamento no nosso encontro nacional, né? Agora na feira nós vamos ter, na feira nacional, já fazendo convite aqui, né? A gente vai ter também esse momento de construir com toda a sociedade, né? Nós vamos estar com todos os estados do Brasil, né? Na venda de produtos e com a ideia da agroecologia na mesa, na banca, na boca, em todos os lugares. Então a gente precisa construir isso coletivamente. Mas como é que ela tem dado fluxo também na prática, Sara? Primeiro, a gente precisou construir o nosso banco
de muitos dados que são nossos a partir das nossas leituras de campo, de sociedade, de modelo de desenvolvimento que a gente acredita para o campo, que não nos oprime, que não nos violenta, que não nos expulsa, que não nos expropria, que não nos envenena, certo? Então, a gente precisou construir também o nosso banco de dados. Então, assim, pesquisar lá o que é agroecologia é a partir de nós, certo? Senão a gente vai ter novamente esses processos, né, hegemônicos de dominação e é uma disputa. A gente não tenha dúvida que é uma disputa, por quê? Porque o orgânico já foi apropriado. Né? A gente já sabe como é que as pessoas têm construído isso a partir. Então, a Iara, para nós, é um território que a gente precisa demarcar, que a gente precisa saber quem está falando de agroecologia, para quem, com que intencionalidade, para emancipar que povos, para libertar que comunidades, para construir liberdade em quais territórios. Então, para nós, a IA também vem com essa base de construir elementos para se fortalecer. E como é que ele tem funcionado em alguns espaços? Né? A gente tem tido, eu estou na extensão rural agora, né? Sou militante do setor de produção, cooperação e meio ambiente do MST do Ceará, mas minha tarefa mais específica, estou dentro de um órgão do Estado discutindo extensão rural, contratado como técnico em agroecologia. Né? Então, pensar essas políticas públicas, esses projetos, essas denúncias de drones e agrotóxicos e tantas coisas, passa por construir um prompt que diga quais são os dados que você está acessando.